Boa tarde, espero que esteja todo mundo bem. Bom, hoje eu vou falar um pouco a respeito dos banhos de ervas, né? A magia das plantas nos banhos. Eu queria estar mais produzida para essa palestra, mas, gente, o calor tá de matar. Eu até improvisei um canto aqui no quarto para poder gravar, porque eu costumo fazer ela na sala, mas está muito quente. Bom, enfim, para os que não me conhecem, eu sou Kátia Samanta, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com cosmética natural, fazendo perfumes naturais, banhos energéticos. Eu sou praticante e estudante de bruxaria natural há mais de 10 anos, também sou iniciada no candomblé. Eu estou falando isso para vocês para poder me mostrar? Não. Eu estou falando para vocês saberem um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho da minha experiência com as plantas, né? O porquê de eu estar aqui fazendo essa palestra para vocês, falando da magia das ervas nos banhos. Então, eu sou terapeuta também na área de aromaterapia, cosmética natural, reiki e florais. Então, assim, tudo que eu faço é voltado para o reino vegetal, né? Até mesmo as minhas práticas dentro do holismo, estão todas inseridas no manuseio com as plantas, no manuseio com as ervas. E as pessoas podem perguntar, será que banhos com ervas funcionam? Sabonetes, perfumes? O que acontece, o que as plantas elas têm que elas acabam trabalhando no nosso lado energético, no nosso lado emocional, no nosso lado espiritual? Bom, o que acontece é que as plantas elas têm uma frequência energética, né? As plantas, todas elas, né? Não só as plantas, mas todos os elementos da natureza, planta, árvores, os animais, água, mas aqui vou me concentrar nas plantas. Eles têm um espírito elemental que habita dentro deles, que acaba trazendo uma correspondência energética. Eles acabam tendo uma atuação energética quando a gente se utiliza das plantas. Então, o que seria essa combinação energética? Né? Essa atuação energética, essa correspondência energética. Seria o planeta regente dessa planta, o elemento regente dessa planta, que acaba sendo associado a esse espírito elemental que habita dentro dessa planta. Assim nós acreditamos dentro da prática da magia, dentro do holismo, que funciona dessa forma. É por isso que em alguns locais, quando vocês vão ver a respeito de plantas, fala que a gente deve fazer uma reza, deve fazer uma invocação para poder despertar o espírito que habita ali dentro daquela planta, para poder acordar a planta, né? Alguns usam esse termo, acordar a planta. É porque na verdade está acordando o espírito que é responsável pela preservação daquela planta, pela manutenção daquela planta. Algo que já foi estabilizado pelo Criador assim, né? Então cada planta ela tem o seu guardião, ela tem um espírito que atua ali. E quando a gente utiliza de uma planta, seja para banho, para chá ou para qualquer forma de uso, nós estamos entrando em contato com esse espírito elemental. Então, quando a gente escolhe uma planta para tomar um banho, eu quero melhorar a minha vida em sentido financeiro, eu quero que haja uma abertura de caminhos para mim, eu vou procurar plantas que trabalham isso, que têm em sua composição energética essas propriedades. Então eu vou analisar o planeta regente daquela planta, o elemento regente daquela planta, para eu poder elaborar um banho para mim com as correspondências mais próximas daquilo que eu quero alcançar. Vou dar um exemplo para vocês. Vou utilizar uma especiaria que é muito usada, a gente conhece, a canela. A gente vê em muitas receitas de banhos na internet o uso da canela para prosperidade, para amor. Por quê? Porque a canela ela é uma planta que ela é regida pelo elemento fogo e pelo planeta Sol. Aqui eu vou tratar de Sol e Lua como planetas, tá? Que é assim que a gente vê na magia. Então, quando eu quero dar movimento à minha vida, quando eu quero atrair algo para minha vida,
seja prosperidade financeira, seja um novo amor, eu vou me utilizar da canela. Por quê? Porque ela tem em sua composição o elemento fogo, o sol, que é o que? É o brilho, é o sucesso, é a atração. O fogo é o que? O fogo é o ímpeto, o fogo é o movimento, o fogo é o exercer a minha vontade, é atrair a mim aquilo que eu quero. Então é por isso que quando a gente utiliza uma planta, a gente percebe energeticamente os benefícios dela. Quando a gente utiliza ela num banho, né, a gente toma aquele banho e percebe que houve uma mudança energética à nossa volta. Por quê? Porque a planta ela tem essas propriedades ligadas ao planeta regente, ao elemento regente. Então, lógico, ela vai atuar naquilo que ela se propõe. Aí a gente pode também se perguntar, né? Eu posso fazer banhos colocando essências sintéticas? A gente vê também na internet muitas receitas falando para a gente utilizar plantas e colocar em gotas de essência. Poder você pode, mas não seria apropriado, já que nós queremos trabalhar algo no campo energético, muitas das vezes espiritual e até mesmo emocional. A essência sintética, ela não tem em si esse elemento da natureza e nem esse espírito guardião, porque ela é fabricada em laboratório, ela não é natural. Então vamos dizer assim, a essência ela é morta, ela apenas só tem um cheiro agradável, mas ela não tem em si a energia que uma planta natural tem. Ela não tem um guardião. Então, se a gente quer trabalhar a nível energético, o apropriado é a gente utilizar, né? A gente quer uma mudança energética à nossa volta, a gente quer alcançar algum objetivo com um banho, o correto é a gente usar plantas naturais, porque elas são vivas, né? Nós vamos estar ali lidando com o espírito guardião daquela planta. Outra forma também que a gente pode usar, que nós estamos trabalhando de forma natural, seria os óleos essenciais, já que essas substâncias elas são naturais e são extraídas das plantas. Então sim, os óleos essenciais, eles podem ser usados nos banhos juntamente com as ervas para poder dar mais impregnação astral, mais poder ao banho que a gente está preparando. Lembre-se, óleos essenciais não são essências. Óleos essenciais são substâncias naturais. Essências são sintéticas, são fabricadas em laboratório, elas não são naturais. Outra questão também, né, que algumas pessoas me perguntam, eu posso utilizar ervas secas no banho? Será que a erva seca ela ainda tem ali em si o espírito elemental daquela planta? Ela tem aquela regência energética? Sim, ela tem. Ela tem o espírito elemental ali, ainda assim, o guardião daquela planta. Porque independente dela estar seca ou verde, é da atuação daquele ser, né? Pertence a ele guardar aquela planta. Assim foi designado e assim ele vai fazer, tanto ela em estado fresco ou tanto ela seca. O que acontece é que tem alguns trabalhos mágicos que a gente vai fazer que é mais indicado a gente usar a erva seca. Em outros é mais indicado usar a erva fresca. Por questão de aroma, por questão de não passar umidade. Por exemplo, se a gente vai fazer um sachê com ervas, o mais indicado é que seja com ervas secas, né? Porque a erva fresca, se você colocar no sachê e fechar, provavelmente aquilo vai soltar umidade, vai soltar água, vai mofar e não vai ficar legal. Os banhos também, né? Quando, por exemplo, eu vendo banhos energéticos, né? Preparados para meus clientes, banhos por infusão para elas prepararem em casa as ervas. Eu tenho que desidratar, né? Essas ervas elas têm que ir seca, porque se eu colocar as ervas verdes nesse saquinho ou num vidro, vai acontecer a mesma coisa do sachê. Ela vai soltar umidade, vai liberar água, vai dar mofo e também não é bacana. Então, elas acabam utilizando os banhos que eu preparo com as plantas secas, as flores secas e funcionam. Por quê? Porque a vibração energética permanece ali, mesmo a planta tendo entrado no estado de secagem, tá? Outra coisa muito importante, que eu sei que não é fácil, né? Para muitos a pessoa não tem espaço, a pessoa não tem tempo,
Mas o ideal é que quando a gente vai preparar um banho, essas plantas, essas ervas usadas, elas sejam cultivadas por nós mesmos. Aquela que a gente tem no nosso quintal, que a gente plantou, que a gente molha. Por quê? Ela vai ter a nossa energia ali também, além da energia da própria planta. Então isso vai dar o quê? Mais força, mais poder a esse banho, ou mais poder à magia que essa planta vai ser utilizada. Caso não seja possível, nós também não vamos deixar de fazer um banho por conta disso, né? Caso não seja possível, você consegue essas plantas numa feira, num herveiro do seu bairro. Chegando em casa, antes de você utilizá-las, você lave elas, coloque elas abertas em cima de uma bancada e faça uma consagração em cima dessas plantas. Por quê? Elas passaram por diversas mãos, você não sabe o local, como ela foi cultivada, as pessoas que estavam cuidando dela, as mãos que passaram até chegar a você, a vibração energética dessas pessoas que botaram a mão nessa planta como está. Então você vai, quando elas chegar na sua casa, lavar, pôr elas numa bancada e vai consagrá-las. Para quê? Para você poder tirar qualquer coisa que porventura possa não estar equilibrada nelas, possa não estar positiva energeticamente. Então, o que seria essa consagração? Essa consagração seriam palavras de poder que você vai recitar dentro da ritualística, dentro da religião que você pertence. Então, não precisa uma oração, uma reza que seja algo dentro de um sistema mágico específico, né? Você, se você for católico, você pode ali fazer uma oração de sua preferência naquela planta, pedir tudo de benéfico que você quer que aquela planta atue através daquele banho. Você vai estar assim limpando energeticamente aquela planta, consagrando ela, colocando a sua energia ali e despertando também o espírito que habita dentro da planta para que ele possa trabalhar a seu favor. Gente, trabalho com plantas, com ervas é algo muito sério, muito sério. Por quê? Tem pessoas que elas querem trabalhar com plantas, querem fazer banhos, querem receitas, mas são pessoas que elas não têm contato nenhum com a natureza, elas não têm respeito nenhum pelos seres vivos, pelas plantas. Aquela pessoa que ela não está nem aí, entendeu? Para essa questão do reino vegetal. Então essas pessoas, elas podem se utilizar das plantas? Sim, elas podem. Mas pode ser que quando elas forem utilizar essas plantas, o resultado não seja o esperado daquilo que elas desejam. Por quê? Simplesmente por uma questão de conexão, simplesmente por essa questão de respeito. Lembra que eu falei lá no início que cada planta tem seu guardião, tem seu ser elemental, que é o responsável pela manutenção da natureza, por guardar aquela planta? Então, esse ser, ele pode muitas das vezes não se agradar desse humano que não é muito dado à preservação da natureza, ele não é muito dado a ter respeito pelos seres vivos, respeito pelas plantas, respeito por tudo aquilo que nos cerca, que a Mãe Natureza nos deixou. Isso é algo muito importante. Sim, esses guardiões, que são seres elementais da natureza, ou espírito da natureza, como alguns falam, eles não são sempre tão fofos como a gente vê em alguns livros e a gente vê na internet, né? Eles não são. Então, muitas das vezes, uma pessoa, ela não como eu falei, uma pessoa muito amigável com a natureza, né? Ela não é uma pessoa que tem uma consciência legal, ela não é bem vista no reino elemental. E ela pode, sim, às vezes preparar um banho, ela não vai morrer, não vai acontecer nada de tão grave, mas o resultado pode não ser 100%. Não porque esses seres são ruins, né? Mas porque aquela pessoa em si, ela não tem uma conexão com esses seres, né? Esses seres não veem essa pessoa de uma forma respeitável. Então é algo para a gente pensar, né? Algo para a gente analisar aí, principalmente quando a gente já vê um banho pronto na internet. Eu costumo colocar bastante no meu Instagram, receitas de banhos, na minha página, no Face. Mas antes de fazer um banho, né, se analise, né?
observe você, faça uma autoanálise. Como você trata a natureza? Como você vê as árvores, as plantas, as águas? Qual é a sua relação com esses seres? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu acho que eu passei tudo que me era possível passar, né? Eu sei que o pessoal gosta muito de receita, né? Gosta muito de receita de banhos, mas assim, antes mesmo de buscarmos receitas, vamos buscar um contato maior com a natureza, ter um respeito maior com a natureza, porque aí sim, esses espíritos guardiões das plantas, eles vão nos auxiliar e vão trabalhar a nosso favor. Isso é uma coisa que a gente consegue de uma noite para o dia? Não, não é de uma noite para o dia. Isso leva tempo. Até porque esses seres, né, se a gente for buscar informações, né, vocês forem buscar informações, não sei se algum de vocês costumam fazer pesquisa sobre esse assunto, eles não são muito favoráveis a humanos, né? Os elementais, eles não gostam muito de seres humanos. Porque eles são ruins? Não, porque o ser humano, onde ele passa, ele destrói, né? O ser humano, ele destrói a natureza. Infelizmente, não todos, mas muitos destroem a natureza, destrói a raça deles. Então, por isso, eles não são muito familiares a nós, a não ser que eles vejam em nós um outro comportamento, uma outra consciência. Mas ainda assim, eu vou deixar aqui um banho para vocês, né? Um banho que ele é simples de se fazer, e ele é um banho que ele auxilia no equilíbrio, né? Ele é muito bom para ansiedade, insônia, estresse, que eu acho que é algo que anda assolando muita população, até por conta desses 2 últimos anos do que a gente tem vivido, né? Então, esse banho, ele é da seguinte forma: vocês podem fazer com as plantas frescas ou secas, tá? Aquilo que acabar sendo mais acessível para vocês. Então, vocês vão ferver 1,5 litro de água. Quando essa panela tiver fervida, né, fervida a água, vocês desligam. Se possível, na hora de preparar esse banho, acendam uma vela de cera comum e um incenso, da preferência de vocês. Na hora que botar lá a panela no fogo, já tá com a vela de cera acesa, um incenso. E quando essa água ferver, vocês vão colocar 1 colher de sopa de folha de colônia, que eu acredito que no nosso bairro aqui não é difícil de encontrar, pode ser ela picadinha. 1 colher de sopa de camomila, 1 colher de sopa da planta chamada elefante, que é da família do hortelã. Caso não encontre elefante, pode usar o hortelã, sem problema nenhum. E vocês vão colocar aí também, nesse banho, 1 colherzinha de café ou de chá de mel. Então essas plantas, elas são plantas de limpeza, de relaxamento, para acalmar. E o mel? O mel, ele é muito usado para sedução, para amor e paixão. Sim, mas o mel, ele não tem só essa propriedade. Isso também é uma coisa importante, mas é tema para uma outra palestra. Uma planta, ela não tem só um único benefício. E nem sempre o benefício que uma certa população, uma certa cultura vê para uma planta é o mesmo benefício que outras tribos ou populações vão ver. Tipo, acho que eu não fui muito clara. Tipo, pode haver mudança de propriedade de uma mesma planta de região para região, de cultura para cultura, de religião para religião. Então, por exemplo, nem sempre o mel ele vai ser visto para todo mundo como para atração, né, para amor. Ele pode ser visto também para prosperidade em outros lugares, para relaxar, tá? Então, por isso eu coloquei o mel aí. Porque o mel, para mim, eu não vejo ele somente para ser usado em amor. E essas variações não tem problema nenhum de ocorrerem, tá?
e nenhum dos lugares que vem essas variações de formas diferentes estão errados. Mas isso é um tema para a gente conversar depois. Então, quando essa água ferver, vocês vão colocar todas essas plantas aí, desliga o fogo, coloca o mel, tampa, deixa ali por infusão em 15 minutos. Depois que esfriar, vocês já podem apagar essa vela de cera, provavelmente esse incenso já deve ter queimado, se não, pode deixar ele queimar até o final. Toma um banho de higiene normal de vocês. Depois que vocês tomarem esse banho de higiene, vocês jogam esse banho do pescoço para baixo. Podem lavar o rosto também, se quiser, tá? Se quiserem jogar na cabeça também não tem problema, tá? Porque aí tem só ervas que são bem frias. A única coisa que é um pouquinho mais quente é o mel, mas por isso é uma colherzinha pequena de chá, de café, que é aquela colherzinha bem pequenininha que a gente usa para adoçar chá e café. Então é uma quantidade bem pouca. Então, se quem que desejar jogar na cabeça, não tiver nenhum problema com isso, pode jogar. Quem não, joga do pescoço para baixo. Pode lavar o rosto também com esse banho. Esse banho ele relaxa, ele acalma, ele é bom para clarividência, né? Ele abre também, expande a nossa visão para quem trabalha com oráculos, quem trabalha com atendimento ao público, ajuda a gente a ter mais sensibilidade, quem trabalha com holismo também é bom, tá? E depois veste sua roupinha normal e você vai perceber a diferença, você vai perceber que você vai se sentir muito mais relaxado. Se quiser, na hora do banho também, fazer uma oração, uma consagração, como eu expliquei, quando a gente adquire ervas de terceiros que não foram cultivadas pela gente, também pode fazer, sem problema nenhum, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu disse, espero que eu tenha sido clara. Desculpa por eu estar suando aqui o tempo todo, mas é porque realmente está muito calor, né? E qualquer dúvida é só colocar no comentário do vídeo, que quando for possível eu visualizar, eu respondo vocês. Beijos, até a próxima.